Olá, meus amigos, estimados irmãos, estimadas irmãs, boa noite a todos vocês. Estamos iniciando mais uma atividade da nossa Casa Federativa, da Casa de Agostinho, a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E neste dia, estamos aqui na nossa quarta-feira, nas atividades doutrinárias, esse dia 14 de abril, em que nós nos aproximamos bastante do 18 de abril, data em que nós celebramos os 164 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, e com esses 164 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, 164 anos do surgimento da doutrina espírita, codificada pelo nosso querido Allan Kardec. Na noite de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, nessa homenagem, na programação, inclusive doutrinária do mês de abril, em vários momentos, vários irmãos e irmãs nossos falando sobre essa obra. Especificamente, hoje vamos nos debruçar um pouquinho sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, do mundo espiritual. Lembramos que no próximo domingo nós vamos ter, inclusive, no dia 18, palestra comemorativa, que será realizada pela nossa escala aqui, pelo nosso irmão Marcelo de Mossoró. Todos estaremos juntos nesse dia, acompanhando no dia exato do aniversário as reflexões que nosso irmão trará também sobre os 164 anos do Livro dos Espíritos. Muito bem, rogando a Jesus, nosso querido amigo, nos envolva, que abençoe as nossas palavras nesse momento em que nós nos encontramos aqui conectados, unidos pelos laços de afeição, utilizando a tecnologia para nos aproximar. Vamos iniciar então, meus amigos, as nossas reflexões dessa noite. Nos diz em determinado momento dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, o nosso professor Hipólito Leon Denisard Rivai: os espíritos constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo, tal como uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. E vem então, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, o Livro dos Espíritos, dentre outros muitos aspectos importantes, dentre outras lições e outros aprendizados extremamente relevantes, nos apresentar exatamente esse mundo espiritual, esse mundo dos espíritos, que nós passamos então a compreender e que vai sendo descortinado para a gente a partir do instante em que nós vamos folheando as questões, passando pelos ensinamentos que essa que é a primeira obra que a codificação espírita nos apresenta, pode nos oferecer. E nós, especialmente nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, mergulhamos então no entendimento desse mundo, de como ele se configura, de como é que os espíritos agem, enfim, há uma infinidade de descobertas, se é que nós podemos assim dizer, que nós fazemos quando nós vamos mergulhando dentro dessa obra magistral. A partir do seu estudo, nós descobrimos, e a gente sempre fala isso nos nossos bate-papos, nas nossas palestras, né? Nós nos descobrimos, então, como seres imortais. Seres imortais.
E vamos entendendo, então, parafraseando o nosso querido André Luiz, na apresentação de sua obra Nosso Lar, uma obra incrível, inclusive, que ela e as que sucedem vai nos apresentando exatamente esse mundo. O que é esse mundo dos espíritos? Em profunda identidade com o conteúdo do que Allan Kardec já havia colocado aqui há 164 anos. Então nós vamos nos descobrindo como esses seres imortais. E parafraseando então o nosso André, chegamos à conclusão de que a vida não cessa. A vida é fonte eterna. E vamos compreendendo então como é que é essa vida espiritual e como é que a alma, por exemplo, adentra nessa vida, volta para essa vida e fica nesse processo de idas e vindas. E nos fala poeticamente um pouco sobre isso é o parnasiano Cruz e Souza, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, lá em Parnaso de Além-Túmulo. Um soluço divino de alegria percorre a todo espírito liberto das pesadas cadeias do deserto desse mundo de sombra e de agonia. A alma livre contempla o novo dia, longe das dores do passado incerto, mergulhada no esplêndido concerto de outros mundos que a luz acaricia. A alma liberta, redimida e pura, vê a aurora depois da noite escura numa visão mirífica, suprema. Penetra o mundo da imortalidade, entre canções de luz e liberdade, forçando as portas da beleza eterna. Cruz e Souza. É claro que para ver as mensagens do poeta Rede Vivo se concretizarem, precisamos fazer por onde? Aqui, no campo de batalha terrestre, fazendo jus aos louros de um despertar sereno como esse, dessa alma livre apresentada pelo poeta no mundo espiritual. E um dos pontos de destaque, que, meus amigos, falar da obra como um todo já é um desafio, e mesmo falar apenas de uma das suas 4 partes também o é. Daqui a pouco a gente vai dizer quantas questões estão nesse nosso horizonte de análise, então a gente vai fazer aqui, trazer alguns insights, alguns destaques. E eu sempre digo, queridos amigos e amigas que nos acompanham agora, todas as vezes que a gente tem a ocasião de falar sobre uma obra, sobre capítulos ou parte dela, eu sempre me coloco muito menos como expositor, como palestrante, e muito mais como um garoto propaganda, desejando exatamente que com as nossas palavras os queridos amigos e amigas se sintam incentivados a cada vez mais e sempre buscar essa fonte de uma riqueza ainda extremamente profunda e inexplorada para muitos de nós. Um dos pontos de destaque, então, que nós vemos ao mergulhar nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espiritual, como nós falamos, é justamente compreender o que é esse mundo espiritual. Porque durante muito tempo da nossa vida, nós que muito provavelmente estamos na nossa primeira encarnação enquanto espíritas, nós fomos acostumados a lidar com o mundo espiritual de uma maneira meio equivocada, envolvida em um clima miraculoso, fantástico, envolvido num clima de medo, inclusive, né? E quando nós começamos a passar pelas questões, a partir da questão 76 até a questão 613 dessa segunda parte, 538 questões, mais da metade das questões do Livro dos Espíritos, então, encontram-se nessa segunda parte da obra, nós vamos compreendendo, então, que esse mundo dos espíritos, ele nada mais é
do que o mundo para onde nós haveremos de retornar. Ou, ainda mais, é o mundo de onde nós viemos. É a nossa origem. É a nossa origem. E que nesse mundo habitam os espíritos. Mas o que são os espíritos? Os espíritos somos nós. Essa é uma das primeiras conclusões, inclusive, que o professor Rivale, o nosso querido Allan Kardec, chegou ao estudar nos idos lá de 1850, 1854, 55, quando ele começou a estudar os chamados fenômenos das mesas girantes. Uma das primeiras conclusões que Kardec chega é que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que viveram sobre a Terra. Nós, portanto. O mundo dos espíritos, então, é esse mundo de onde nós viemos, a nossa origem, e para onde nós vamos, o nosso destino. A verdadeira vida. Quando a gente lê, por exemplo, nós comentamos aqui, falamos sobre Nosso Lar e todas as obras dessa famosa série que André Luiz nos apresenta, A Vida no Mundo Espiritual, que fala muito dos conteúdos que a gente vê na segunda parte do Livro dos Espíritos, e a gente vai acompanhando ali as descrições, né, que André vai fazendo da colônia Nosso Lar, de outros espaços do mundo espiritual, a gente pensa assim, nossa, que coisa interessante. Mas não é que lá é como cá? Não é que lá no mundo espiritual se parece mais ou menos? Tem paisagens similares com as paisagens que a gente pode encontrar nesse mundo? E na realidade, quando a gente para perceber, não é o mundo espiritual que é uma cópia do mundo material. O mundo material é que é uma cópia muito imperfeita e muito grosseira das realidades que o espírito experimenta no mundo primitivo, no seu mundo de origem, no mundo que sobreexiste a condição da matéria, porque a matéria é transitória, é passageira, o espírito é permanente, é eterno. Então, meus amigos, nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos sendo apresentados a essas temáticas. São 11 capítulos, onde a gente vai entendendo, inclusive, quem são esses espíritos, quem somos nós. Vamos entendendo e descobrindo, então, essa realidade, que é a nossa realidade por excelência. Vamos passando pelos conteúdos das encarnações dos espíritos, de como é que funciona essa volta do espírito ao mundo corporal, aliás, ao mundo espiritual. O que é que se sucede com a alma depois da morte? Uma das nossas últimas palestras aqui, né, na nossa Casa Federativa, foi exatamente sobre essa temática, vendo lá as questões 149 seguintes do Livro dos Espíritos. Vamos entrando dentro dos conteúdos da pluralidade das existências, da reencarnação, da vida espírita, da volta do espírito, então, depois que ele voltou, extinta a vida material, para o mundo espiritual, como é que acontece também essa volta do mundo espiritual para o mundo material, para uma nova encarnação. Descobrimos como funcionam e aprendemos questões relacionadas com os fenômenos da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O que é que fazem os espíritos no mundo dos espíritos? Quais são as suas ocupações, missões? E descobrimos um pouquinho sobre os reinos da natureza no último capítulo dessa segunda parte. Então é uma riqueza de conteúdo que nesse momento a gente só pode dizer assim, vamos ler e vamos estudar o Livro dos Espíritos. Vamos ler e vamos estudar, né? Eu tenho uma brincadeira sempre que eu faço nesse momento, né? Eu lembro com os amigos, é uma propaganda antiga do chocolate batom, em que tinha uma criança, né, um garoto tentando hipnotizar a sua mãe para que ela pudesse comprar o chocolate batom, né? E aí o menino dizia assim para a mãe, né? Ele ficava tentando hipnotizá-la: compre batom, seu filho merece batom. E aí eu diria então: estude o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Espíritos, você merece estudar o Livro dos Espíritos. Essa palestra vai terminar,
vocês vão dormir, amanhã vocês vão acordar, mas vão continuar ouvindo a minha voz. Estude o livro dos Espíritos. Estude o livro dos Espíritos. Para o aniversariante, que apaga 164 velinhas, o melhor presente que nós podemos dar é o estudo dessa obra. É uma obra transformadora de consciências. Transformadora. Que nos apresenta uma verdadeira filosofia de vida. E ao longo das 1018, 1019 questões, dependendo da tradução e das respostas que os espíritos deram a Kardec, mestre lionês, hábil na arte de perguntar, de questionar, nós vamos tendo as nossas dúvidas esclarecidas. E é comum, meus amigos, mas é muito comum mesmo, em vários momentos, a gente lendo as questões e a gente para e diz assim, nossa, faz todo sentido. Eu já acreditava nisso, eu só não sabia que eu acreditava, e agora os espíritos estão dizendo algo que para mim já fazia todo sentido. A possibilidade da reencarnação é a única explicação plausível para as dificuldades pelas quais nós passamos e não encontramos respostas, para determinadas situações da vida, de desigualdades estabelecidas, desde o nascimento, quando aquela alma nada teria feito para merecer aquela sorte, aquela sina, e agora, através dos conteúdos da justiça da reencarnação, eu entendo. Ah, Kardec, muito obrigado por esse conteúdo maravilhoso que nós temos à nossa disposição. E eu sempre digo, né, meus amigos, reverenciar a obra é reverenciar o seu autor. É lógico que nós sabemos que o livro, o próprio Kardec deixa claro, não é de Kardec, é dos Espíritos. Mas o nosso querido professor Rivaio foi o codificador dessa mensagem, o organizador, didaticamente estabelecendo as sequências, uma lógica e um encadeamento para as verdades que verteram, de fato, do plano espiritual até nós. Então, ao longo de todas essas questões, como nós falamos, 538 questões, questão 76 até a 613, nós vamos aprendendo tanta coisa, mas tanta coisa, que eu não teria a menor condição de esgotar nesse tempo que nós temos para conversar. Nem foi a minha pretensão, desde o início, quando nós recebemos o tempo. Então, nós selecionamos alguns destaques aqui. Vamos buscar algumas questões emblemáticas, deixamos tantas outras, para que vocês possam fazer esse exercício. Mas dentro dessa segunda parte, que é o nosso horizonte de análise dessa noite, nós vamos descobrir, então, como nós falamos, que o mundo espiritual não é um mundo à parte. O mundo espiritual é o mundo normal, primitivo. Já dissemos, é a nossa origem. E nós encontramos isso registrado, por exemplo, lá na questão 85. 85. Quando Kardec pergunta, qual dos dois? Olha só que pergunta. Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? E os espíritos responderam, o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Nós falamos aqui, é o mundo permanente, é o mundo originário, que está sediado na realidade espiritual da vida e não na realidade material. A realidade espiritual é transcendente. A realidade material é impermanente, como a própria matéria o é. Então, nós vamos descobrindo esse mundo espiritual, como nós falamos. E descobrimos, então, que os espíritos povoam e fazem parte desse mundo espiritual. E que há diferentes níveis evolutivos, diferentes classes, diferentes ordens dos espíritos. Na inesquecível contribuição que as questões 100 e seguintes
de O Livro dos Espíritos nos trazem, apresentando para a gente a escala espírita. Um dos pontos realmente marcantes dessa segunda parte. Lá nós encontramos já na questão 100 Kardec nos dizendo que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, que já adquiriram, as qualidades que eles já adquiriram e as imperfeições das quais nós, ainda precisamos nos despojar. Descobrimos que há a terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, com as suas classes. A segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. E a primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. E descobrimos, então, que nós vamos permeando essas ordens, porque descobrimos também, a partir do entendimento do estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, que essas diferentes ordens, estabelecidas didaticamente por Kardec, mostram que nós vamos progredindo da condição mais simples, da condição mais imperfeita, até a condição mais perfeita, mais avançada, mais evoluída. Uma outra questão emblemática também, na sequência do estudo dessa segunda parte, é a questão 115. Quando nós vamos descobrindo a realidade de que, nos diz também Kardec em conjunto com os imortais, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então lembra aquela famosa frase que vocês provavelmente já ouviram em algum momento. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Questão 115 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Esse progresso dos espíritos, passando então por essas diferentes classes e ordens, da condição de simplicidade até a condição da pureza, só se consegue através do transcurso de múltiplas experiências de vida. E a segunda parte dessa obra nos apresenta, então, a questão da reencarnação. A pluralidade das existências. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Estrofe do poeta Marchemos, do nosso querido Castro Alves, também lá em Parnaso de Além. Somos criados simples e ignorantes, avançamos, esse progresso se dá no transcurso das múltiplas reencarnações, em que nós migramos do mundo espiritual para o mundo corpóreo em processo de aprendizado e crescimento espiritual. E nesse intervalo entre as encarnações, entre as experiências de vida, nós descobrimos que nós voltamos, como nós já falamos aqui diversas vezes, para esse mundo que é a nossa origem. Questão 149 e o Livro dos Espíritos, nós já comentamos aqui, acho que na nossa última live. Kardec perguntou: que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então a gente está constantemente se movimentando nessas idas e vindas. E chegamos de volta, a cada volta nesse mundo espiritual, do jeitinho que nós somos. Porque uma outra coisa que nós aprendemos é isso. Lembram que a gente falou? Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que viveram sobre a Terra. Então a gente descobre que quando a gente retorna para esse mundo, a gente retorna do jeitinho que a gente está. Do jeito que nós somos. Não se opera nenhum passe de mágicas. Ninguém vira anjo, nem demônio. Simplesmente pelo fato
de ter desencarnado. Que sensação experimenta a alma? Questão 159, no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos. Depende, dizem os espíritos. Os amigos que nos acompanham, que fazem o ESD conosco lá no Bezerra de Menezes, já estão acostumados lá, a nossa turma do grupo 3 lá. Um beijo para vocês. Talvez alguém esteja nos acompanhando aí, né? Estão acostumados demais. A gente está começando a estudar o tomo, o programa complementar, e ao longo desses últimos roteiros, em vários momentos, eles têm me ouvido falar, olha, gente, olha aí o depende mais uma vez. Olha o depende chegando aí de novo. E aí vem os espíritos aqui nos respondem, depende. Depende de quê? Depende sempre daquilo que a gente construiu, da nossa elevação, da nossa evolução, do nosso progresso. Então os espíritos respondem, se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de um modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Então, ao longo de toda a segunda parte, não sei se eu já mostrei aqui, meus amigos, vou aproximar aqui um pouquinho da câmera, o Livro dos Espíritos, essa minha edição aqui, a edição da FEB, saiu um pouquinho do foco, me desculpem, né? O que nós aprendemos ao longo de toda essa segunda parte, né, é que essa vida espírita, ou essa vida no mundo espiritual, né, ela é, então, a continuidade natural do nosso processo de evolução. Vamos vendo, então, que os espíritos que retornam para o mundo espiritual têm as suas ocupações, trabalham, aprendem, progridem também, se desenvolvem. Nós já fizemos aqui a referência à obra do nosso querido André Luiz. Não é segredo para ninguém que eu tenho uma predileção e um carinho especial por André Luiz. Todo mundo sabe disso, né? E desde o nosso lar até e a vida continua, a base doutrinária do que André nos apresenta está aqui. E nós vamos descobrindo também uma outra verdade extremamente importante que a gente não poderia deixar de mencionar quando nós falamos ou pretendemos falar rápida e despretensiosamente sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos. É que esses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material, estão em constante processo de inter-relação. Kardec diz em determinado momento que esses dois mundos, de alguma maneira, se acotovelam. E há uma troca recíproca, uma possibilidade de contato, uma influência direta, tanto que, em uma outra questão emblemática, nós não poderíamos deixar de citar dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec, lá no tópico que fala da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Escrevam aí no chat. A gente não está ao vivo nesse momento que nós gravamos essa contribuição. Provavelmente a gente vai estar aí acompanhando com vocês e trocando impressões no chat, né? Não é o dom da ubiquidade, não, é porque a gente está ali, né, ao mesmo tempo no chat, provavelmente, e aqui falando. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E o que é que os nossos queridos amigos espirituais responderam? Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles, somos nós que vos dirigimos. Então nós vamos descobrindo também a possibilidade da troca, a possibilidade da inter-relação, a possibilidade do contato. E descobrimos então uma outra palavrinha mágica nos nossos estudos de espiritismo, que é a mediunidade. A potencialidade mediúnica, a potencialidade medianímica que nos permite então viver esse processo de relação. Que agora, nesse momento, nós estamos vivendo também. Que os queridos amigos da espiritualidade estão conosco, nos envolvem com o seu carinho,
os trabalhadores, os queridos amigos da casa de Agostinho, nossos orientadores espirituais, junto a cada um de nós, nesse momento, em nossos lares, vinculados também a cada um de nós pelos laços de afeto, de carinho, de emoção que nos unem. E, de tão importante, esta segunda parte de O Livro dos Espíritos foi a primeira que Allan Kardec decidiu ampliar, complementar de alguma maneira, porque é dela que nasce a segunda obra da codificação espírita, que nesse ano de 2021 tem ocupado também as nossas reflexões especiais, porque enquanto o Livro dos Espíritos está celebrando 164 anos, o Livro dos Médiuns celebra nesse ano de 2021 160 anos. E vem se configurar então como uma continuidade, como um aprofundamento exatamente da segunda parte dessa obra, nos apresentando ainda de forma muito mais plena o que é esse mundo espiritual, como funciona esse mundo dos espíritos e, principalmente, na temática da mediunidade, o interrelacionamento que ocorre e como ocorre esse interrelacionamento entre o mundo espírita e o mundo material, entre os espíritos e cada um de nós. Ao tempo em que nós já nos aproximamos, então, queridos amigos e queridas amigas, do encerramento da nossa live, fica mais uma vez a nossa recomendação. Estude o Livro dos Espíritos. Estude especialmente nessa noite a segunda parte do Livro dos Espíritos. Descubra este mundo espiritual, como ele é, de que forma as coisas ocorrem, para que a gente possa ter uma avant-première de quando vai ser, quando a gente retornar para lá, e todos nós iremos retornar um dia. É a grande certeza que nós temos. Estude o Livro dos Espíritos. Você merece estudar o Livro dos Espíritos. Nossa palestra está terminando. Você provavelmente vai dormir, amanhã vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Estude o Livro dos Espíritos. Estude o Livro dos Espíritos. Dê esse presente para o aniversariante, para o qual, timidamente, muito imperfeitamente, mais uma vez nós rendemos as nossas humildes homenagens. Fiquem atentos aos canais da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Dia 18 agora, próximo domingo, temos palestra especial do nosso irmão Marcelo pela Escala. Sou Marcelo, querido amigo de Mossoró, estaremos juntos acompanhando a sua fala. Teremos ainda outras palestras comemorativas também, abordando outras partes do Livro dos Espíritos. Então, permaneçam atentos ao nosso canal, se inscrevam para não perderem nenhuma novidade, curtam o canal aí da Ferne TV, acompanhem as programações de todos os nossos canais aí que têm divulgado a sua mensagem através da divulgação da doutrina espírita por esse mecanismo da internet. Temos também aí feito parte das ações do nosso canal Seridó Espírita, que também tem trazido contribuições valiosas para o estudo da doutrina, e diversos outros canais parceiros que têm se unido nesse propósito lindo de divulgar a doutrina espírita de uma forma muito bela nesses tempos de pandemia. A todos, o nosso abraço, o nosso carinho, um beijo muito carinhoso, meus queridos amigos. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz, e que Jesus, nosso mestre querido, nos abençoe.